Deputados, na discussão que agora estamos a fazer por iniciativa ou por proposta do CDS-PP, não está, pelo menos na perspectiva dos Verdes, não está em causa o conteúdo da reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que o Governo anunciou, isto naturalmente sem prejuízo de considerarmos ser de toda a conveniência proceder-se a uma reflexão séria sobre o CEF, os seus meios, os seus métodos e os mecanismos para a sua fiscalização. Uma reflexão que se pretende integrada numa abordagem mais vasta sobre toda a segurança interna e não apenas a reação aos acontecimentos que em concreto sucederam e que todos conhecemos, ainda que esses acontecimentos tenham vindo naturalmente reforçar e tornar mais urgente a necessidade da profunda reformulação ou reestruturação do CEF, sobretudo ao nível dos meios, sejam técnicos, humanos ou materiais. Uma reestruturação que leva a soluções que permitam ao Estado garantir o cumprimento dos direitos humanos em locais públicos e o dever de assegurar os princípios do Estado de Direito Democrático. O que se impõe é a concretização de uma verdadeira política de imigração que assegure a proteção internacional a todos quantos dela necessitam, em particular no que respeita aos mais vulneráveis, no respeito da dignidade humana e dos direitos humanos, o que só é objetivamente possível se também dotarmos os serviços de meios humanos, técnicos e materiais adequados para o cabal desempenho das funções que a lei atribui a esses serviços. Sucede, como de resto já aqui foi referido hoje, no passado dia 14 de maio o Governo aprovou em Conselho de Ministros a redefinição das atribuições do CEF. Mas, como há pouco referi, neste debate não está em discussão o conteúdo ou o mérito dessa redefinição. O que está em causa é perceber se o Governo pode ou não proceder a uma reforma do CEF, alterando o quadro das suas competências enquanto Serviço de Segurança e de Polícia Criminal, ou se estamos a falar de uma competência que apenas pertence à Assembleia da República. E os Verdes, tal como os inspectores do CEF e até de alguns especialistas que já aqui hoje foram referidos, consideram que esta reestruturação não pode ser feita pelo Governo, uma vez que a Lei de Segurança Interna considera conjuntamente a GNR, a PSP e o CEF como estando sujeitos ao mesmo regime de competências reservadas da Assembleia da República. E no caso, falamos até, a nosso ver, de reserva absoluta de competência legislativa, o que nos remete para o artigo 164 da nossa Constituição, onde consta um conjunto de decisões legislativas diretas e imediatas da Assembleia da República. Ou seja, as matérias contidas no artigo 164 da Constituição, tendo assento constitucional, são vistas como leis de execução da própria Constituição e essa execução cabe à Assembleia da República e, tratando-se de reserva absoluta, significa que só a Assembleia da República poderá sobre elas legislar. Mas mais, ainda que nos pareça não ser o caso, havendo dúvidas, sugerem os grandes princípios constitucionais que se deve privilegiar a adoção da interpretação que seja mais adequada ao primado da Assembleia da República. É, aliás, esta a leitura que tem sido acolhida pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, tal como se pode constatar, por exemplo, no Acórdão 793 de 2013, onde o Tribunal deixa claro que, e passo a citar, não sendo fácil de precisar rigorosamente o âmbito das matérias reservadas à competência legislativa da Assembleia da República, deve preferir-se, em caso de dúvida, à interpretação mais favorável ao alargamento da competência reservada da Assembleia da República. E, portanto, na perspectiva dos Verdes, olhando para a nossa arquitetura constitucional, resultam dois dados com muita relevância para a matéria que agora estamos a discutir. Primeiro, o Governo não pode de forma alguma substituir-se à Assembleia da República no tratamento de qualquer matéria que a Constituição reserve à Assembleia da República. Segundo, quando falamos de reserva de competências, não falamos apenas da construção de novas normas legislativas, mas sim também de alterações a normas já existentes. E, portanto, sem pretendermos neste debate formular qualquer juízo de valor sobre o conteúdo das mexidas que o Governo pretende fazer para o CEF, não aceitamos a forma como o Governo pretende fazer estas mexidas, sobretudo à margem desta Assembleia e da Assembleia da República, naturalmente. E se assim aconteceu no passado, foi o mau caminho que importa corrigir, porque os erros do passado não justificam, nem podem justificar, nem os erros do presente, nem os erros do futuro. E, de facto, não deixa de ser, no mínimo, curioso que o Governo, por exemplo, no caso do aeroporto do Montijo, que poderia alterar o decreto-lei para passar por cima das autarquias que não deram o parecer que o Governo queria, o Governo envia a proposta para a Assembleia da República legislar quando poderia ele próprio alterar o decreto-lei. E, neste caso,
faz exatamente o inverso. Pretende legislar sobre matérias que são da competência da Assembleia da República. Não se percebe. Muito obrigado.